Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o parto como rito de passagem. Bom, antes da gente começar a falar de assuntos controversos, eu queria deixar bem claro que não há parto ruim. Eu não acredito que haja parto ruim nessa vida. Parto é sempre um milagre para a mãe e para o bebê. Então não há como ser uma coisa ruim. É sempre positivo, é sempre um milagre, é sempre mágico. A gente não pode, nessas discussões de qual parto beneficia mais a mãe ou mais o neném, às vezes a gente se esquece de que o parto é um milagre, sempre. Então isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Mas a minha professora, Jane Collins, que é a mulher com quem eu trabalho hoje em dia aqui na Austrália, é uma parteira já há 30 anos e professora, e ela diz muito, ela nos fala muito sobre o parto como rito de passagem. Então vejam, se a gente começar a observar o parto como um rito de passagem, e não é só o parto, tá? O parto, a menstruação, a menopausa, são todos ritos de passagem da mulher. Mas eu vou fazer, no futuro eu faço um vídeo falando sobre isso. Vamos falar sobre o parto. Então, se você vê o parto como um rito de passagem, você vai entender que o parto vai coreografar a maneira como a mulher vai ser mãe e ele vai coreografar também alguns padrões de comportamento do filho. Isso não é positivo ou negativo. É só importante a gente trazer consciência para isso, porque isso acontece, mesmo que a gente preste atenção ou não preste atenção, isso vai estar acontecendo. Então, por exemplo, a Jane, essa minha professora, ela teve o primeiro filho dela, foi uma cesariana. Naquela época ela era bem jovem, ela era uma ativista do parto natural, até arrogante um pouco. E ela falou que ia ter parto natural, a medicina não prestava para nada, era bem radical. O que aconteceu? Durante o trabalho de parto dela, ela não conseguiu progredir. Então, ela precisou da ajuda dos médicos, ela acabou indo ser transferida para o hospital e teve uma cesariana. Como ela sabe que esse é um rito de passagem, ela voltou atrás, então depois, antes dela engravidar pela segunda vez, ela tentou entender o que aconteceu na primeira vez e por que ela não conseguiu progredir com o parto. O que ela se lembrou é que quando ela era pequenininha, ela teve uma doença seríssima e ela ficou com muito medo de morrer. E ela se prometeu que ela jamais se entregaria. Então essa promessa que ela fez para ela mesma ficou gravada no corpo. O nosso corpo tem memória, tá? A gente, bom, se for preciso um dia eu falo sobre isso, mas o nosso corpo grava memórias e padrões de comportamento. Então na hora que ela estava nas contrações de parto, o corpo dela se lembrou disso e falou, não, se entregar vai resultar em morte, então eu não posso me entregar. E quem já teve parto e já passou pelas contrações e já passou por um parto natural, sabe que você precisa ter uma entrega profunda para que o parto aconteça, né? Ela não conseguiu fazer isso. Mas ao invés dela criticar que ela teve uma cesárea, não teve problema, ela só entendeu, bom, eu não consegui me entregar. Então ela trabalhou isso durante o período antes dela ficar grávida, trabalhou essa entrega. No segundo parto, ela falou, agora eu acho que eu estou pronta para me entregar. Realmente, isso aconteceu. Ela se entregou, ela acabou tendo parto sem intervenção médica e acabou coreografando a maneira como ela cuidou daquele filho, que foi diferente do primeiro filho. E uma coisa não é, uma é boa, outra é ruim. É só diferente, mas é importante a gente trazer consciência para isso, para que a gente entenda o que acontece. Então, por exemplo, eu nasci de cesariana. O que acontece comigo? O meu nascimento foi o primeiro rito de passagem que eu tive. Então, toda vez que eu vou me lançar um grande projeto, eu espero ser retirada ou ser convidada. Eu não consigo fazer esse movimento sozinha. Isso é um padrão de comportamento do meu subconsciente que foi criado no parto, da maneira como eu nasci. De novo, eu não sou vítima disso, mas é importante a gente trazer consciência de que crianças que nasceram de outras formas vão se comportar de formas diferentes de crianças que nasceram com algum tipo de intervenção. Então, é só a gente entender. Se a gente entender que o rito de passagem, ele marca como a mãe vai ver aquela fase da vida dela, então o parto mostra para a mulher o que a sociedade espera da mãe. Talvez uma mulher que tenha tido um parto, uma cesariana, por exemplo, vai precisar acreditar que ela precisa de mais ajuda durante a maternidade. Talvez uma mulher que teve intervenção médica vai acreditar que ela precisa, que o tempo dela não é correto, que ela precisa ser empurrada ou induzida a algumas coisas. Talvez uma mãe que teve um parto natural vai acreditar mais nos instintos e assim vai.
é importante a gente só trazer consciência e perceber que mesmo que a gente veja que mesmo percebendo ou não percebendo, esses padrões de comportamento diferentes vão acontecer. Então, eu só queria deixar isso bem claro, porque eu não acho que as mulheres que tiveram cesarianas, ou parto normal, ou natural, elas têm que ficar discutindo uma com as outras, ou quem está certo, quem está errado. Só perceber que cada parto vai ter informado você, vai ter trazido algum tipo de ensinamento, e que você pode usar esse ensinamento ou descartar. A partir do momento que você traz consciência para o ensinamento, você consegue usar ou descartar. E, bom, essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. E eu vou fazer um próximo vídeo falando mais sobre os outros ritos de passagem no futuro. Até mais!